Quem não gosta aqui de uma festa, de uma celebração? É muito difícil encontrar alguém que não. Que o Diego ali não gosta, mentira. Gosta sim. Mas celebrar, festejar, é algo tão inato, né, no ser humano, que todas as culturas, todas as nações, todas as épocas que a gente já viu, as pessoas sempre celebraram, fizeram festa. E aí eu cheguei na conclusão que isso é algo do próprio Deus a nos criar. É algo particular de Deus que passou para nós a questão da celebração, de festejar. Porque também Deus é um Deus que gosta de festa. É ou não é? O que a Bíblia fala quando alguém se arrepende? O que acontece no céu? Há festa no céu, né? Deus também ali instituiu em Israel antigamente algumas festas. Eles tinham as festas da colheita, né? Dos tabernáculos, então da Páscoa. Então esse momento de celebração, de festa, é algo que Deus colocou no ser humano, né? Mas infelizmente essa alegria que Deus colocou em nós de celebração, de fazer as festas, o mundo hoje, desde o passado, tem distorcido isso. O próprio Jesus participou de uma festa de casamento e ele mostrou que Deus se agrada assim que celebramos, que festejamos, mas desde que ele seja o quê? Convidado. Mas existe festa por aí no qual Deus não é convidado. Um exemplo nós temos do carnaval, né? Então existem festas que Deus não se agrada. Não que Deus não goste de festa, mas existem celebrações pelo mundo, algumas festas, algumas comemorações que Deus não se agrada. Apesar que Deus é um Deus que gosta de celebração de festa. Nessa noite eu quero falar de uma festa também, de uma celebração, e não era pequena não, grandiosa. Mas essa celebração, essa festa, traz algumas ilustrações espirituais muito importantes para nós essa noite. Eu queria que vocês me acompanhassem, abrindo aí a tua Bíblia, no livro de Deus é o Juiz. Alguém sabe qual que é esse livro? Deus é o Juiz? Hã? Abram aí no livro Deus é o Juiz. Livro de quem? De Daniel. O livro de Daniel. Daniel capítulo 5. O pessoal está esquecendo, Sebastião. A gente estou tanto falando, né? Deus é juiz, é Daniel. O pessoal está esquecendo dos estudos aí. Daniel capítulo 5. Só para nós entendermos aqui o contexto, esse capítulo fala de uma celebração, fala de uma festa. Mas nessa festa, nessa celebração, Deus não foi o quê? Convidado. Olha o que diz aqui, olha. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O nome Belsazzar, ele vem de uma origem Bel, né? Que em aramaico significa assim, olha, protegido de Bel. O nome Belsazzar significa em aramaico, aproximadamente a tradução, protegido de Bel. Quem é Bel? Bel é um deus é um deus babilônico, que é conhecido também como Marduk. Agora, o interessante, quando a gente fala desse Deus aqui, é a semelhança da sua história com o cristianismo. Olha só, a mitologia, né, babilônica sobre esse Deus diz assim: esse é um Deus que está ligado à questão solar, ao Sol. E esse Deus, ele faz intercessão entre a humanidade e Eiar, o Deus como se fosse o Deus Pai. Olha a comparação.
E esse Deus também, ele é festejado e é tido como herói porque ele expulsou do céu, e ele é visto como um querubim. Olha aí que a gente começa a pegar a história. Ele é visto como um querubim que expulsou o dragão do céu. Essa é a metodologia da história desses deuses, né? E ele também é visto como Deus de misericórdia que ressuscita mortos. E ele também é conhecido como o Deus da orelha grande, porque escuta as orações das pessoas. Aí eu falei assim, quando você ouve essa história, parece com qual história? Que a história de? Parece Cristo, né? Mas a diferença aqui é que esse querubim, que é esse Deus de luz que eles consideram, ele é o dragão. E ele que foi expulso do céu. Você viu que a história vem contando e vem, como diz assim, distorcendo a verdade, como se fosse uma linha contrária, né? Então talvez Beltzazar, acreditando, né, nessa proteção, deu esse grande banquete nesse dia. E olha, ele convidou todos aquelas pessoas importantes do reino. E só para nós entendermos que se você recebesse um convite desse e você não fosse, era uma afronta. Você poderia até perder a vida se você recebesse um convite de uma festa dessa e não fosse lá. Seria é como você estivesse desfazendo da pessoa do rei. E eu tenho a plena certeza que Daniel recebeu esse convite. Daniel estava ali, e Daniel era um dos importantes na Babilônia, e ele também recebeu esse convite. Mas Daniel não estava o quê? Na festa. Daniel não foi naquela festa. Nesse ponto, a gente pode tirar algumas ilustrações, né, para a nossa vida, alguns exemplos. Hoje em dia, nós queremos fazer a política da boa vizinhança. Né? Não é assim? Politicamente correto. Às vezes a gente sabe que naquela festa lá vai ter muita bebida, vai ter música mundana, mas o Wellington ele é muito meu amigo, foi padrinho do meu casamento, não vou fazer desfeita com ele. Ele sabe, mesmo que eu não vou beber, eu vou ficar ali sentadinho, né, naquele canto. Daniel pensou assim, né, falou, olha, não, eu vou fazer uma desfeita desse com o rei, né, eu vou ficar ali sentadinho, não vou envolver, né? Mas Daniel sabia qual que era o clima daquela festa. E só para a gente entender um pouco o que estava acontecendo ali, o que eles faziam? Eles convidavam mulheres, prostitutas, né? Então era regado a muito sensualidade, muito sexo. E ali também as pessoas comiam muito e bebiam bastante. E quando eles comiam muito, isso era muito comum nas festas antigas, na Grécia, né? Na Babilônia não era diferente, as pessoas comiam bastante, bebiam, e aí quando eles já estavam ali assim, olha, como diz o Cuiabá, estou até triste, né? Não é assim? Eles iam lá, botavam o dedo na garganta e vomitava tudo, esvaziando o estômago. Para quê? Para voltar a comer mais e a beber mais. Você já pensou? E Daniel sabia, né, qual era o clima, né, desse tipo de festa. Ele sabia que as coisas que aconteceriam ali não honravam o Deus do céu. Então ele falou assim, o que eu vou fazer ali? E ele pensou, mesmo que eu venha perder minha vida, mas Daniel era tão fiel a Deus que a vida para ele não importava. E Daniel sabia, eu não vou estar nesse tipo de lugar. Só para a gente entender como a festa funcionava. Então, Beltzazar, naquele clima todo daquela festa, olha o que ele faz. Verso 2, aí vocês me acompanham, capítulo 5. Enquanto Beltzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de
pedra. Então aquela festa, além de estar festejando a questão imoral, a questão da carne, da sexualidade, ali também era uma festa o quê? Idólatra. A idolatria estava presente também ali. Agora, um ponto interessante aqui que a gente quer esclarecer na história, a história coloca Belsazar como filho de quem? De Nabucodonosor. Mas não que ele era filho de Nabucodonosor, como diz aqui seu pai. Ele era neto, ele era filho, né, da filha de Nabucodonosor. E ele estava ali naquele momento como um rei regente, porque quem era o rei naquele momento? Porque Nabucodonosor já estava morto naquela época. Quem era o rei naquela época era Nabonido, seu pai, genro de Nabucodonosor. Ele era o rei, mas como ele vivia fazendo algumas viagens, e essas viagens eram longas, né? Naquela época a gente não tinha avião ainda, né? Não tinha os carros rápidos que a gente tem. Então naquela época, as pessoas quando iam fazer viagens a cavalos, então demorava o quê? Meses para chegar no lugar e meses para voltar. Então quando ele ia para uma empreita dessa aí, né? Então ele passava muito tempo longe da Babilônia. Então nessa época o seu filho, né? Belsazar ficava como o imperador, como o rei regente. Então ele, como um adolescente, né, como um jovem, né, resolveu o quê? Fazer um grande banquete, fazer uma festa. E uma festa, né, como diz o povo, para abalar mesmo, né, estrondosa. E diante daquela situação, eles bebendo vinho, adorando os seus deuses, né, em toda aquela cumilança, aquela glutonaria, aqueles pecados todos, não bastou para ele, ele falou, agora vão lá, e tragam todos os utensílios, gente, do santuário. Aqueles utensílios eram usados no santuário. E quando a gente vai lá na história de Israel, na construção do santuário, aqueles utensílios de ouro, de prata, eram usados para cerimônias exclusivas de onde? Do santuário. E Deus mesmo havia orientado Israel, havia falado para Israel, que a utilização daqueles utensílios, nem podiam pegar, senão ser os sacerdotes, né, os levitas, mas a utilização daqueles utensílios para outros fins, as pessoas até morriam. Era uma desonra. E ele manda trazer todos esses utensílios para que eles pudessem beber naquelas taças, naqueles recipientes, né, e adorando os seus deuses. Nabucodonosor afrontou quem? Naquele momento ele afrontou o próprio Deus, trazendo as coisas sagradas da casa de Deus. Quando eu estava lendo essa história, leio essa história e vejo isso aqui, eu começo a pensar, o que nós fazemos, o que nós temos feito das coisas consagradas ao Senhor, das coisas santas? Como eu me comporto diante dos cultos ao Senhor, diante da sua igreja, aqui dentro, um lugar santo, um lugar sagrado para Deus. Nabucodonosor profanava aqueles objetos, aqueles utensílios consagrados à causa do Senhor. E o que nós estamos fazendo com os utensílios, com os objetos da causa do Senhor? Como que nós estamos utilizando? Como é a nossa adoração? Né? Como está sendo o nosso proceder aqui dentro? E esses dias eu estava lendo, né, alguns que eu já li, comparando, falando que na casa de Deus, anjos do Senhor registram cada ação, cada palavra falada aqui dentro. E os profecias falam assim, se Deus pudesse abrir os nossos olhos e ver os anjos anotando as nossas atitudes aqui dentro, a gente nem voltaria mais aqui. E ela diz assim, que quando nós adentramos na casa do Senhor, enquanto nós aguardamos as programações iniciarem, nós temos que aguardar com muita reverência e oração. Mas nós estamos fazendo ao contrário. Quando começa, antes de conversar, é uma conversa, né? Conversamos, olhamos o celular, né? E quando termina, parece um auditório quando termina uma palestra, né? As pessoas conversam, se abraçam. Qual é o respeito? Como nós temos valorizado as coisas do Senhor? Os cargos que eu recebo, as funções que eu desempenho. Será que eu tenho feito de qualquer forma? Esses dias que a gente estava lá domingo passado,
Nós tivemos um encontro ali na associação dos anciões e as famílias, o Hélito, a Almi estava junto com a gente também, e lá foi falado exatamente isso, do comprometimento, de se comprometer com a causa de Deus. É o que tem faltado para a gente. A gente não leva isso aqui muito a sério, as nossas funções, o nosso papel enquanto cristão, né? Enquanto mensageiro da palavra de Deus. E falou muito sobre essa questão de se comprometer, se dedicar a isso aqui. E quando a gente lê essa história, a gente pensa como que a gente tem feito, como a gente tem tratado a causa do Senhor, as coisas sagradas de Deus. Nós temos que entender uma coisa, e a Bíblia fala isso: Deus não é um Deus de brincadeira, gente. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de respeito. E temer a Deus não é ter medo, mas é respeitá-lo. Isso é o temor do Senhor. É respeitá-lo, é obedecê-lo. Arão teve uns filhos, como levita, que após a sua velhice, já o seu prazo ali, eles assumiram a parte no templo, no santuário. Mas eles começaram a oferecer ali dentro fogo estranho. Algo que não conduzia, né? Não era santo aos olhos de Deus. E fala que um dia, numa cerimônia, eles foram consumidos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque naquele dia eles foram fazer o processo lá, aquela cerimônia, eles estavam bêbados. E Deus os consumiu ali em cima. Então a grande questão é como a gente tem feito desse espaço, das coisas sagradas, das coisas consagradas, como que a gente tem utilizado as coisas de Deus, temos colocado em primeiro lugar, temos nos comprometido, né? Temos colocado o melhor para Deus. Essa que é a questão, né? Então quando Belsazar mandou trazer tudo aqueles utensílios, ele não demonstrou nenhum tipo de temor, nenhum tipo de respeito ao Deus do céu. E aí, no verso 5, diz assim, olha, do mesmo capítulo, verso 5 diz assim: no mesmo instante, olha só, apareceram os dedos de mão de homens e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Aqui diz assim, olha, no verso 9: com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Naquele momento que ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, fala que na mesma hora, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, apareceu uma mão escrevendo na parede uma frase. E quando aquilo aconteceu, aí como o pessoal fala assim, ó, você já viu bêbado, né? De repente não está raciocinando legal, mas acontece uma coisa grave, na hora acaba o efeito, né? O pessoal fala, ficou sóbrio na hora, né? Passou um susto, já, né? Ficou sóbrio na hora. Então quando ele viu aquela situação, aquelas pessoas que estavam ali bêbadas, né? Vomitando, comendo, talvez até numa prática sexual, numa sensualidade ali, quando eles viram aquela mão, né? Eu imagino no meio daquele salão grande, todos ficaram o quê? Fala aqui que Belsazar ficou com o semblante, né, decaído, mudou-lhe o semblante, ou seja, uma pessoa que estava ali talvez bêbada, a gente pode olhar com os olhos de repente vermelho, né, ali tudo naquela festa, e de repente, quando ele viu aquilo lá, mudou o semblante, o sorriso que estava no seu rosto acabou. E diz assim que ele ficou totalmente, e na mesma hora ele falou assim, chame de novo aí os adivinhos, né? os magos, para dar essa interpretação. O que está escrito nessa parede? O que é isso? O que significa isso? Você já pensou, gente, a gente está numa festa aqui e de repente uma mão aparece do nada e escreve na parede? Né? Eu vejo, a música baixou, às vezes a gente está num lugar assim, a gente vê aquele barulho de música, né? Parou a música, ué? Aí você fala assim, gente, parou a música por quê? Aí esses dias eu estava num lugar, música alta, aí eu falei, parou a música, até uma viatura da polícia ali, de repente mudou tudo, né? Parou tudo.
E mais ou menos isso. A festa parou naquela hora. Eu acredito que as pessoas que estavam ali dançando, aquela música, a bebida, parou tudo do cenário. Fala que o semblante dele, mudou. E das pessoas que estavam ali também. E ele mandou chamar todos os magos, os adivinhos, mas ninguém soube resolver. Aí, aqui no verso 11, do mesmo capítulo, 5 de Daniel, diz assim, a rainha mãe, né? A sua mãe, ela fala assim, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantados, dos caldeus e dos feiticeiros. Verso 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então, a rainha mãe, conhecendo, eu acredito que ela também ficou sabendo das histórias. Lembra do capítulo 2 de Daniel? Quando o rei teve aquele sonho da Nabucodonosor, ele chamou quem também para resolver o problema? Os magos, né? Os adivinhos resolveram? E aí foi Daniel lá e resolveu o problema. Lá no capítulo 4 também, né? Quando ele tem aquele sonho da árvore que é cortada, né? Quem mandou chamar de novo os magos, os adivinhos? Ninguém resolveu. Quem que entrou em cena de novo? Daniel, né? E eu acredito que a rainha mãe, a filha de Nabucodonosor, acompanhou tudo isso, e ela sabia do Daniel. E ela falou, meu filho, aqui tem um homem que na época do teu pai, Nabucodonosor, teu avô, né, ele resolveu qualquer problema que tinha aqui de sonho, adivinhação, tudo ele fez. Né? Chama o Daniel. Então, novamente, Daniel entra em cena aqui. Aí a gente percebe que Daniel não estava naquele lugar, mas Daniel entrou em cena. E aqui diz assim, olha, a escritura, quando Daniel entrou, e ele diz assim, olha, verso 22, tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Só um pouquinho para a gente entender esse verso 22. Vamos voltar aqui no verso 20. Quando, porém, o seu coração... Daniel está falando aqui para ele de Nabucodonosor. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Verso 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhes a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Daniel estava aqui, antes de revelar qual era o significado daquela frase, ele falou, Beltesazar, você sabe muito bem da história. Ele estava se referindo ao capítulo 4 de Daniel. Você sabe muito bem da história, quando o seu pai, o seu avô, Nabucodonosor, teve aquele sonho. E Daniel falou assim para ele, vai passar 7 tempos, 7 anos, e você vai se comportar como um animal. Né? E durante esse período, né, diz que Nabucodonosor foi tido como um louco, porque ele vivia no pasto, comendo grama, como um animal, sujo, durante 7 anos. O propósito daquilo na vida de Nabucodonosor é que ele reconhecesse que Deus é o Altíssimo,
é o dono do universo, o rei, dono de tudo. Porque Nabucodonosor achava que ele era um Deus. Se gloriava pelo poder da Babilônia. E Deus que diz assim, Nabucodonosor, quem institui e desinstitui rei aqui sou eu. Se você está aí, porque eu permiti. Então Nabucodonosor precisava reconhecer que Deus é o Altíssimo, o dono de tudo. Então durante 7 anos, Nabucodonosor, o grande imperador, o grande líder mundial, se comportou como um animal durante esse período. E aí diz assim, olha, que passados os 7 anos, os 7 tempos, ele olhou para o céu e reconheceu e se humilhou. Agora eu sei que o Deus Altíssimo reina. E naquele momento, fala que ele voltou à sua consciência e ele, a partir daquele momento, se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Deus. Olha que coisa, um Deus, um imperador, um homem sanguinário, coração duro, né? E agora, se nós tivermos o privilégio de estar no céu, nós vamos conhecer Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor, eu gosto de falar dela porque mostra que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não existe causa perdida para Deus. Qualquer pessoa pode ser transformada por Deus, mas desde que ele o quê? Renda o quê? Seu coração. Então Deus só pôde fazer alguma coisa na vida de Nabucodonosor quando ele rendeu o seu coração. E eu fico imaginando, gente, todo sábado nós temos aqui um vídeo aqui antes dos diáconos, né? Recolher os dízimos das ofertas. Não é assim? Olha as histórias que a gente tem aqui. As histórias aqui, cada dia, nos mostra que nós servimos um Deus poderoso. E se nós confiarmos nele, mesmo que enfrentamos lutas, dificuldades, ele vai o quê? No final nos dá, né, a bênção. E isso tem demonstrado aqui, nós temos visto esse testemunho, nós temos ouvido sobre isso, não é assim? E eu imagino que aquela história, que aquele testemunho, Nabucodonosor havia falado para o reino todo. E as pessoas que estavam ali conheciam o que Deus havia feito na vida de Nabucodonosor. Todo mundo sabia da história, né? Agora imagina um monarca daquela época, a importância que ele tinha. Olha, o testemunho foi muito poderoso. Tanto que se você abrir aí o capítulo 4 de Daniel, o capítulo 4 de Daniel não foi escrito por Daniel. É escrito por quem? Por Nabucodonosor. Ele fala assim, eu, Nabucodonosor, vim aqui contar o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Pode ler os três primeiros versos de Daniel, capítulo 4. É ele contando, relatando. Eu vim aqui falar desse Deus Altíssimo. E a pergunta fala assim, ó, mas como que o homem sanguinário, né, um homem arrogante, um homem com coração duro, agora está falando de paz, né? Assim que é o capítulo 4, está falando de louvar a Deus, falando que Deus é um Deus que muda a vida das pessoas. Pode ler aí para vocês vão ver o testemunho de Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel é um testemunho vivo do que Deus realizou na vida de Nabucodonosor. E aí assim, o que Daniel falou? Beltesazar, você sabe dessa história, você conhece essa história, mas mesmo você sabendo disso, você não rendeu seu coração a Deus. Olha que coisa, hein? Que coisa dura. E aí eu fiquei pensando, gente, como que nós somos coração duro? Quantas vezes escutamos testemunhos, a gente já citou aqui, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas falando e nós presenciamos, testemunhando o que Deus tem feito, e mesmo assim nós temos o coração duro, mesmo assim nós não rendemos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. E mesmo ele escutando aquilo, desde a sua mocidade, né, do que Deus havia feito na vida do seu avô, ele não se arrependeu, ele não rendeu o coração. E Daniel falou para ele, poxa vida, Daniel faz um resumo da história, você sabendo disso, você sabendo dessa história, de que o seu avô reconheceu que Deus é o Deus Altíssimo, e você, sabendo dessa história, você dá um banquete desse nível, ainda pega as coisas consagradas ao Senhor,
para adorar outros deuses e para beber vinho neles? Foi uma chamada, não foi? Beltsazar, você teve essa capacidade, mesmo conhecendo desse Deus, mesmo sabendo do que ele é, o que ele pode fazer, você teve a capacidade de fazer isso. Voltando aqui no verso 22, olha só. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Gente, nós temos que entender uma coisa. A misericórdia de Deus, ela é muito grande, né? Se nós talvez fôssemos aqui pegar todas as fitas métricas desse universo e tentar medir a misericórdia de Deus, não íamos conseguir. Porque a misericórdia de Deus é muito grande, diz a Bíblia. É muito grande. E as chances que Deus nos dá, é muitas vezes. Todos os dias, Deus nos dá uma folha em branco e fala assim, olha, meu filho, minha filha, reescreva novamente a sua história. Mostrando a sua misericórdia. Eu imagino quanto tempo Deus trabalhou no coração de Beltsazar. Desde quando Beltsazar, lá na sua infância, escutava falar de Deus. O que Deus fez ali, revelando os sonhos do seu avô. Como Deus transformou a vida do seu avô. Como seu avô ficou 7 anos como um animal. Mas mesmo assim, ele não humilhou seu coração a Deus. E a pergunta para nós é, e a gente? Quanto tempo? Quantos anos nós estamos na igreja? Quantos testemunhos, quantas provas, quantas coisas nós já lemos do poder de Deus, da sua transformação, da sua misericórdia, do que Ele pode fazer, que Ele perdoa. Nós temos humilhado o nosso coração? É isso que Daniel falou para ele. Beltsazar, diante de tudo isso, você sabendo disso, mesmo assim você não humilhou seu coração. Acreditem que mesmo a gente aqui dentro, anos de adventista, tem muitas pessoas ainda que não humilhou seu coração. Não humilhou seu coração. Eu sempre falo que ser adventista, estar aqui hoje sábado ou domingo, quarta-feira, não é garantia de salvação. Não é. E isso nós vemos retratado na vida de Beltsazar. Se nós não humilhamos o nosso coração, se nós não abrimos o nosso coração, Deus não pode nos salvar. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E é isso que Daniel deixou bem claro. Agora a gente vê aí, olha que exemplo, que homem é Daniel, né? Mesmo ali vindo ainda bem jovenzinho, longe da sua família, dos seus pais, naquele reino, mas não desviou os seus pés do caminho do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1 que Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. Olha que coisa, gente. Não se contaminar. Essa decisão de Daniel lá no início foi a decisão que levou a Daniel a esse estágio espiritual. Um homem de oração, um homem firme, que não temia a própria morte para servir esse Deus. E ali estava Daniel. E agora ele diz assim, mesmo sabendo de tudo isso, você não humilhou seu coração. E quando eu li esse verso aqui, eu fiquei pensando, gente, na própria minha vida espiritual. Será que eu tenho feito isso, humilhado meu coração? Mesmo diante de tanta coisa, né? Mesmo a gente ouvindo falar dos estudos do Apocalipse, dos estudos de Daniel, das lições que Deus tem nos mostrado, será que nós temos humilhado o nosso coração? Será que nós temos rendido a nossa vida a esse Deus? Eu fico imaginando Daniel. Daniel, um cristão que nada o abalava. Nada.
firme e forte, diante de tantas provações, até da morte, nada foi capaz de abalar a fé daquele homem. Porque Daniel era um homem o quê? De oração, de relacionamento estreito com Deus. Né? Que testemunho desse homem. Olha só, aqui no verso 23, e ele diz assim, ó: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa e dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles, até disso deste louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, olha só, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não o quê? Glorifica. Olha que coisa impressionante. Na mão de Deus está o quê? A nossa vida. O nosso caminho está na mão, nós estamos na mão de Deus. Não é aquela pessoa que fala assim, ó, você está na minha mão. Né? Você já fica até com medo, né? A pessoa tem alguma carta contra você. Daniel está dizendo assim, ó, você traz, olha a afronta que você fez com Deus, mesmo sabendo que a sua vida está na mão dele, o teu caminho está na mão dele, mesmo você sabendo disso, você não o quê? O glorificaste na sua vida. Olha que coisa interessante esse verso. E aqui diz assim, olha, então, verso 24, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Essa era a frase que foi escrita, Daniel falou. Essa é a interpretação daquilo. Mene, que no aramaico significa contado, né? Contado, Deus, o teu reino, deu cabo dele. Tekel, que é peso, pesaste, foste na balança e achado em falta. Peres, que é o sinônimo de parsim, que significa divisão, dividido, diz assim, dividido foi o teu reino e foi passado a quem? Os medos e os persas. Verso 29, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, ele lhe puseste cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria o terceiro no governo do seu reino. Porque ele sabe, e quando ele oferece um pouco antes, Daniel fala assim, ó, não precisa me dar nada não, eu não quero nada que é teu, nem posição, eu vim aqui fazer a vontade de Deus, eu vim revelar, mas não precisa me dar nada não quero nada em troca, você precisa me pagar não. Mas mesmo assim ele quis presentear Daniel, mas Daniel deixou claro que ele não queria, não quero isso, não quero ter parte nenhuma com você aí, não preciso disso, não preciso. E às vezes a gente aqui no mundo, a gente gosta de um agrado, né? A pessoa falou que vai dar alguma coisa, ah não, beleza. A gente até puxa o saco. Não é assim? Então, Daniel falou, não quero nada, você não precisa me dar nada. Aqui está a revelação, né? E está falando que naquela noite, diante daquela festa, daquele barulho, da bebedeira, da comilança, da sexualidade, do sexo, naquele momento, 2 generais, dos persas e dos medos, estavam desviando o leito do rio Eufrates, que passa por meio da Babilônia. Nós falamos aqui, né, Emil, sábado passado, né, que até por isso que usa lá no Apocalipse, na sexta praga, quando fala assim, ó, foi secado o Eufrates, né, está fazendo essa referência. Por quê? Qual que é a mensagem do segundo anjo? Caiu o quê? A grande Babilônia. Ele está fazendo essa referência, Então, quando ele desviou o leito do rio, abaixou a água do rio e o exército, né, dos medos, dos persas, vieram andando por dentro. E aí é muito mais fácil você entrar em Babilônia. Então, por ali, naquele momento, eles entraram e acharam o povo como ali. Você já viu quando termina uma festa, gente, que houve muita bebedeira? Você vai ver gente deitado com outro lugar. Não é assim, né? Deitado para cá, deitado para lá, né? Naquela época não tinha Uber também para levar ninguém para casa, né? Que hoje o Uber fez a festa aí. O pessoal do Uber está falando assim, ó, já saio na noite porque eu vou levar os bêbados para casa. Não é?
É assim. Mas naquela época não tinha, então eu imagino todo mundo ali, né? Bêbado. E fraco, porque você já pensou quantas vezes a pessoa vomitava na noite? Porque toda vez que você vomita, gente, você se sente bem. Dá uma fraqueza, né? O estômago já não fica legal. Imagina, empanturrado de comida, bêbado, naquela situação, estava todo mundo ali. E nessa hora, o exército dos medos do persa invadiram Babilônia. Naquele momento, caiu Babilônia. Né? Olha o que diz aqui o verso, aqui diz assim, olha. 29, então, né? Não, verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Verso 31. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha que coisa, gente. Naquele dia, o general, dois generais, né? Dario, dos Medos, e Ciro, persa, invadiram, aproveitaram que todo mundo estava ali naquela situação, matou todo mundo, inclusive o rei, né? Naquela mesma noite o juízo de Deus se cumpriu. O que essa lição quer nos mostrar é que Deus, ele tem um limite. A sua misericórdia tem um limite. Nós não podemos medi-la, mas ela tem um limite. E eu imagino quantas oportunidades, quantas chances Deus deu para que Belsazzar se arrependesse e humilhasse seu coração. Mas ele chegou tão longe, e isso é o problema. Às vezes a gente fala, não, daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu, né, faço assim, daqui a pouco. Mas o pecado nos engana de tal forma que a gente vai se tornando, esse daqui a pouco, resistente ao Espírito Santo. Ao ponto que Belsazzar já não sentia mais isso. De falar assim, ó, manda trazer aí, ó, todos os utensílios da casa de Deus. Você viu ao ponto que nós chegamos? Ao ponto que o ser humano vai. E ali, ele chegou a um ponto que Deus falou assim, chega. E naquele dia, naquela noite, o juízo de Deus se cumpriu na vida dele. E ali, ele com o seu reino foi o quê? Destruído. Agora, o incrível, gente, quem daquele reino que conseguiu continuar na elite só foi Daniel. Será por quê? Daniel era uma pessoa importante para o rei dos Medos dos Persas. Não é assim? Dario, quando jogou Daniel no capítulo 6, lá na Cova dos Leões, ficou preocupado, Daniel se tornou um amigo pessoal dele, porque Daniel, mesmo diante daquela situação, olha o que eu estou dizendo, Daniel preferiu perder a vida do que ir naquele tipo de festa. E olha onde Deus colocou Daniel. Mesmo eles invadindo lá, Daniel não morreu. Daniel continuou ainda no outro império. Daniel viu o Império Babilônico no seu esplendor, viu Babilônia cair, e Daniel viu os medos persas tomarem conta. Ele viu o cumprimento do sonho de Nabucodonosor. Ele acompanhou. E diz aqui, Daniel devia estar ali no período dos medos dos persas com mais ou menos 80 anos. E ele viu aquilo se cumprir. Olha que coisa. Daniel viu aquilo se cumprir. E da mesma forma que Daniel se tornou uma pessoa importante para o rei Nabucodonosor, ele também se tornou uma pessoa importante para Dario. Olha que coisa interessante. Ele decidiu a não se contaminar, gente. É isso que Daniel fez. Ele decidiu no seu coração a não se contaminar. E Deus, através da decisão de Daniel, o abençoou de tal maneira que Daniel foi um cristão que testemunhou tanto para os babilônicos como também para os persas. E aquilo que Deus fez lá no passado, na vida de Daniel, Deus também quer fazer na nossa vida. Da mesma forma que Deus agiu na vida de Daniel, Deus também quer agir na nossa vida. Nós também podemos ser Daniéis nesse mundo perdido. Mas para isso, nós temos que decidir no nosso coração a não se contaminar com as coisas desse planeta.
a não se contaminar. E o que a gente percebe, eu falo a gente porque é todos nós mesmos, nós às vezes temos deixado brechas e temos nos contaminado com o lixo desse planeta. E isso não é agradável a Deus. E Deus está chamando a cada um de nós, homens e mulheres, crianças, jovens, eu quero fazer de vocês um Daniel, mesmo nesse mundo de dificuldade, né? E a Bíblia coloca, quero fazer de vocês homens e mulheres que não amaram nem a própria vida. Assim foi Daniel e seus amigos, não amaram a sua própria vida, mas se entregaram os seus caminhos ao Senhor. Porque para Daniel, o seu sonho, os seus planos, os maiores, não era aqui. Não era aqui. Era onde? No céu. Quando os nossos sonhos maiores, quando os nossos planos maiores é no céu, nós não ligamos para esse lixo aqui, não. Claro que aqui a gente tem que comer, tem que, né, beber, mas aqui nós não concentramos o nosso pensamento, nós concentramos sempre lá. É por isso que Daniel chegou a esse ponto de, se eu tiver que morrer agora ou depois, para o Senhor, para mim não importa. Importante que eu vou realizar o meu sonho, o meu plano maior, que está o quê? Lá no céu. Quer você também um dia estar com Daniel, Nabucodonosor, na grande festa, não essa aí não, mas na grande festa, na presença de Jesus. A Bíblia diz a festa do Cordeiro. E esse vão cantar um cântico novo, o cântico de Moisés. E receberão um nome novo também. Olha que coisa, as promessas de Deus para nós. Agora, um ponto importante é, não podemos, de maneira alguma, mesmo diante de tantos testemunhos, mesmo de tantas literaturas, de tantas histórias, de tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós, deixamos de humilhar o nosso coração. Porque Belsassar falhou aí, mesmo sabendo de tudo isso, não humilhou seu coração ao Senhor. E ele, com certeza, gente, vai ver a cidade santa subir. Que Deus possa nessa noite nos abençoar e possa fazer de cada um de nós um Daniel nesse planeta. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor.
Amém? Vamos orar? Nosso poderoso Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus, nós queremos, Pai, nessa noite, entregar a nossa vida em Tuas mãos. Porque nós aprendemos aqui agora que a nossa vida, que os nossos caminhos estão em Tuas mãos. Que maravilha essa notícia. Que bom é saber disso, Senhor Deus. Por isso nós queremos Te glorificar todos os dias da nossa vida. E queremos fazer um pedido especial. Faça de cada um de nós aqui, mulheres, jovens, homens, adolescentes, um Daniel nesse mundo. Que possamos também, como esse Daniel, desejar em nosso coração a não se contaminar com as iguarias, com as porcarias desse planeta. Nos ajude, Pai, a permanecer puro. Nos ajude a caminhar rumo à Canaã celestial. Mas principalmente, Senhor Deus, faça de cada um de nós um mensageiro em Tuas mãos. Para que enquanto estivermos nessa terra, possamos proclamar o Teu Evangelho. Possamos proclamar a breve volta de Jesus. Nos prepare também para esse dia, para esse momento. Mais uma semana se inicia na nossa vida, Senhor Deus. Não conhecemos, mas nós colocamos em Tuas mãos. Guia-nos durante todo esse decorrer dessa semana, nas nossas lutas, nos nossos afazeres, nas nossas lutas, naquilo que viemos a enfrentar, tristezas, alegria, esteja conosco, nos amparando, nos segurando e nos dando a vitória. Permaneça conosco, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.